A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça Sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Irmãos, um culto glorioso, Jardim Ara, uma palavra bem procurada pela nossa querida Irmandade. Hoje chegou até tarde, né, irmãos? Mediante a vários cultos que nós temos recebido, mas temos aqui um culto Jardim Ara. Irmão Eudes Cabral, cooperador local, pregou pela guia do Espírito Santo, irmãos. Jardim Ara, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Tem Jeremias e Lamentações de Jeremias. Um culto maravilhoso, irmãos. Um culto glorioso, né? São Paulo, como está no Paraná, muito frio, né? Poucos irmãos aí indo até congregar, mas Deus mandando a sua santa palavra e falando com as nossas almas, né, irmãos? O importante é isto, é nós ouvir o que Deus tem a falar. Então nós vamos colocar este culto para nossa querida Irmandade aqui neste culto, ouvir pela mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão. Tem o Jeremias e depois vem Lamentações do profeta Jeremias no capítulo 5. Glória a Deus, santo é o Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias no capítulo 5. Glória a Deus. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os mancebos obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta, os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança.
caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Estes versos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aqui, amados irmãos e irmãs, foi uma súplica que o profeta fazia a Deus diante de um cenário doloroso, como nós acabamos de ler nesses 22 versículos, embora bastante resumido, mas na leitura já dá para ter uma noção do cenário que estava vivendo o povo de Deus, o povo de Israel, neste momento que este profeta abriu a sua boca e clamou a Deus. Porque tem orações que fazemos, irmãos, súplicas, que recorremos a Deus, e nós fazemos elas em tempos de paz, onde as coisas estão indo relativamente bem. Aí o nosso coração, ele já se manifesta de uma forma diferente, com gratidão, com júbilo. Bem-aventurados são aqueles que, nas suas orações, sempre encontram termos de gratidão na presença de Deus. A coisa que o Senhor, ou melhor, uma das coisas que o Senhor mais admira num ser humano é a gratidão. Lembramos que quando o nosso mestre estava na terra, ele curou 10 leprosos. E os 10 foram embora, mas só um que voltou para agradecer. Porém, tem orações que nós fazemos, irmãos, diante de cenários adversos, dias de grandes lutas, de opressões, tempos de guerra, como nós acabamos de ler aqui. Está escrito que assim como o vaguear da andorinha, o mal sem causa não virá. Tudo que vem na vida do ser humano tem uma causa, irmãos. E muitas dessas causas, elas derivam daquilo que o ser humano plantou.
Nós temos livre arbítrio para plantar. Mas a colheita ela já não é um livre arbítrio. Ela vai ser o resultado justo daquilo que nós plantamos. Aí nós vamos colher. E este povo, irmãos, é um povo que nós acabamos de ler aqui, povo de Israel, foi um povo que Deus separou para si. E no meio daquele povo, o Senhor manifestava as suas grandezas, os seus livramentos. Nunca houve na face desta terra um rei mais sábio do que o que teve no meio do povo de Deus, que foi Salomão. Nunca nenhum povo contou com a cooperação divina, como quando o Senhor tirou o seu povo do domínio de Faraó, e obrou ali, irmãos, de maneira que nunca o Senhor tinha operado, principalmente quando abriu o mar para o seu povo passar. Profetas que o Senhor enviou no meio do seu povo, que a palavra de Deus estava na boca daqueles homens. Quando Elias abria a boca, o Senhor dava o seu fiel cumprimento a tudo que saía daquela boca. Alguém um dia foi buscá-lo, ele estava num monte, e foi com ali, irmãos, vários soldados, e o capitão ali daquela guarnição falou assim: homem de Deus, desça e venha conosco. Mas ele viu que no coração daquele capitão tinha astúcia. E ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma a ti os teus 50 também. E tantas outras coisas, irmãos. O povo de Israel, ele tinha motivos inumeráveis para ser sinceros com Deus, para ser fiéis aos preceitos de Deus, às ordenanças da lei. Eles tinham motivos inumeráveis para isto. Mas, lamentavelmente, dentro dos seus corações não existia gratidão. E muitos deles também não tinham humildade. Eram soberbos. E a soberba, ela precede a ruína, irmãos. E começaram a se distanciar do Senhor sem motivo. Deus não dá motivo para nenhum ser humano se distanciar dele. Deus não dá motivo para nenhum ser humano cometer atos abomináveis. E eles começaram a se distanciar do Senhor sem motivo. E quando eles começaram a se distanciar do Senhor, irmãos, o Senhor é longânimo. Uma das virtudes que está em Deus é a longanimidade. E quando eles começaram a se distanciar do Senhor, entristecer o Senhor com as suas atitudes, os seus comportamentos diários, o Senhor começou a despertar os profetas para que avisassem que aquela atitude deles o Senhor não estava se agradando. E não só isso, o Senhor também começou a despertar os profetas
para deixar claro para eles quais seriam as consequências daquelas atitudes. Mas eles estavam com a sua cerviz, sua fronte, estavam com a sua cerviz endurecidas. E o homem que tem a cerviz endurecida, é difícil ele se humilhar. E veio aquilo que o Senhor tinha anunciado. Porque o povo ele saiu debaixo da proteção de Deus. Deus não abandona ninguém, irmãos e irmãs. Deus é o guarda fiel do seu povo. É o povo que sai debaixo da proteção de Deus. A proteção de Deus, irmãos, ela é inviolável. Ninguém que está debaixo da proteção de Deus é atingido fatalmente pelo adversário. Não existe esta hipótese de alguém estar debaixo da proteção de Deus e ser atingido fatalmente pelo adversário. Nós não podemos ignorarmos os ardis do nosso inimigo e nem menosprezar também, irmãos, o poder que ele tem para o mal. Mas por mais potente que seja as armas do nosso inimigo, ela não pode violar uma proteção divina. E bem-aventurado o homem e a mulher que entende isto, que se preocupa com isso e que procura ativamente a estar sempre debaixo da proteção divina. Muitos estão subestimando, irmãos. Não estão dando crédito para isto. Não estão se preocupando em se autoanalisar e se autoavaliar na presença de Deus, para ver se está agradando ou não a Deus na terra. E neste descuido, a pessoa vai se distanciando de Deus. E principalmente no tempo que nós vivemos, nós estamos no epílogo da era cristã, irmãos. E principalmente no tempo que nós vivemos, é desaconselhável aquele que age desta forma e não se preocupa. Estou agradando a Deus? E não se preocupe em se avaliar. E tem coisas em si que a pessoa pode até saber que desagrada a Deus, mas ela prefere dar vazão para aquilo que ela se sente bem, do que se livrar de alguma coisa que, mesmo fazendo ela sentir bem, fala: se eu me livrar disto, eu vou estar agradando ao Senhor. E muitos entram em conflitos, em guerras. Isso não é para assustar ninguém, mas deixam várias portas abertas. E o adversário chega na vida, entra na sua vida, entra na vida da família, tira o ânimo de um filho, de uma filha, tira o ânimo de um esposo, de uma esposa. De repente, aquela família que tinha prazer em estar reunido, num ajuntamento santo como este, tinha prazer em se envolver nos eventos ou em alguma coisa, algum serviço na obra de Deus, perdeu o prazer. Não toca mais em casa, não canta mais em casa, não ora mais em casa, perdeu o prazer. E a lâmpada vai se apagando. E o adversário, ele percebe isso, irmãos. Ele tem uma
facilidade de perceber quando as lâmpadas vão se apagando. E Deus está mandando essa palavra nesta noite, porque o Senhor tem notado que algumas lâmpadas estão se apagando, que a despreocupação vai saindo da vida de alguns, e isto é muito perigoso. Mas antes que venha o choro, antes que venham as ruínas, antes que venham as fatalidades, porque quando nós, irmãos, a nossa lâmpada vai se apagando, nós não conseguimos mais discernir. Alguém com a lâmpada acesa discerniria alguma coisa que nós estamos fazendo com facilidade, mas nós não conseguimos mais discernir. E a pessoa vai se distanciando de Deus e acaba se envolvendo em tantas situações, perdendo tempo. Tempo, irmandade. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Tempo para um cristão, para um filho de Deus, para uma filha de Deus. Tempo é preciosíssimo. E hoje Deus vai derramar aqui por essa palavra o dom da administração do tempo. Nós temos que saber administrar o tempo. O tempo é preciosíssimo. Se nós soubéssemos como é tão precioso o nosso tempo, nós nunca perderíamos o nosso tempo diante de alguma circunstância. Nunca colocaríamos os olhos em certas cenas. Nunca, irmãos, deixava que os nossos ouvidos ouvissem tais coisas. Tem muita coisa que é profana, tem muita coisa que é letal na letra de uma música, e tem muitos que não estão percebendo isto. Tem muita coisa que é profana, que é letal numa novela, num filme, num conteúdo de um livro, e muitos não estão percebendo isto. Aqui eles tinham tudo. Deus abençoou o povo de Israel. O solo era fértil. Eles plantavam e cresciam. A bênção que foi lançada de cima do Monte Gerizim dizia que no meio dos seus rebanhos não ia ter estéril. E que o Senhor ia abençoar eles na cidade, no campo, suas maçadeiras. Eles tinham tudo a favor deles. Irmandade. O homem que tem os céus a seu favor, se é um homem vitorioso na terra. E esta igreja tem os céus a seu favor. E não é uma força de expressão, isso é revelação de Deus. O cetro de Deus está sempre estendido para este povo, irmãos. E eles tinham tudo aquilo. A água no poço, na cisterna, era deles, era de graça. O Senhor abençoou eles, mas eles se distanciaram de Deus e veio a calamidade. E Jeremias aqui lamentava, falou: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E ainda ele falou: por preço agora nós conseguimos a nossa água. Quer dizer, eles já não tinham recursos. Não tinha recursos. Tomaram os seus bens. Está falando aqui, servos dominam sobre nós e não tem ninguém que nos arranque da mão deles. E
por preço vem a nossa água. Quer dizer, eles não tinham recurso, mas precisavam da água para sobreviver. Ou para fazer comida, ou para sobreviver. E falava assim, o nosso pão, ele vem pelo perigo do deserto. Quer dizer, eles iam até o Egito e até a Síria, ver se conseguia algum pão. Mas quando eles voltavam, às vezes pegavam eles no deserto e tiravam a vida deles. A situação deles ficaram de uma forma calamitosa. Mas ele falou assim, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Conversão, irmãos. Tem gente que está há tantos anos no nosso meio e não tem conversão. Recentemente acabou um culto aqui. Veio uma irmã chorando. Falou, eu dei recitativo, era auxiliar, nasci, meus avós já eram crentes. Veio chorando. Ela falou assim, mas eu nunca fui convertida. E ela falou, salvo erro, é de 1 mês ou 2 meses. Ela falou assim, casei, tenho filhos, mas faz pouco tempo, não lembro se era 1 mês ou 2 meses, que o Senhor converteu o meu coração, ela disse. Ela falou, eu ando, eu sinto a presença de Deus, eu choro, eu manifesto, tantos anos. E hoje Deus vai converter bastantes corações nesta noite aqui no nosso meio, irmão. Bem-aventurado é o homem e a mulher que tem o coração convertido. Falou assim, por que nos rejeitaria totalmente, Senhor? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Cessou a alegria do nosso coração e converteu-se em lamentação a nossa dança. Igreja de Cristo. Essa palavra não é para colocar pavor. Essa palavra é para nos despertar. Há uma grande fúria do maligno na terra contra a Igreja de Jesus Cristo, querendo desestabilizar a igreja. E quando o inimigo, porque fala aqui dos assírios, irmãos, embora não está nas escrituras, mas há relato na história que os assírios, ele pegava os seus inimigos vivos e ele dissecava, quer dizer, eles iam tirando com lâminas o couro do ser humano e matando ele de forma agonizante. Era um exército muito temido, que através do horror da sua crueldade, eles colocavam uma nação de uma forma amedrontada. Então, o Senhor está mandando esta palavra, porque o inimigo que está aí, ele é cruel. Tem coisas que estavam presas, está escrito aqui em Apocalipse, e que o Senhor já permitiu que está andando na terra, acompanhado de crueldade. E Deus quer poupar o seu povo. Deus quer poupar a tua casa, Deus quer poupar a tua família, Deus quer poupar a tua vida. Essa alegria que tu acabou de sentir agora, foi porque o Senhor, Ele depositou alguma coisa na tua alma neste momento. E o Senhor não quer ver o seu povo sofrendo, agonizando nas mãos do nosso inimigo. E pode ter certeza viva de uma coisa: se tu se humilhar, se tu abaixares a tua cabeça diante deste conselho, e tu buscares misericórdia aqui dentro, o Senhor, antes que termine esta palavra,
Ele vai tomar uma medida na tua vida. Ele vai colocar longe do teu caminho muita coisa que se aproximou da tua casa, se aproximou da tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor está falando aqui contigo, Ele não vai te envergonhar, mas Ele te vendo aqui dentro, Ele encontrou na sua vida algumas insígnias, algumas marcações, e são insígnias que não são insígnias celestiais, são marcas que não são marcas celestiais, mas tu facilitou, e o Senhor está vendo essas insígnias. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas esta palavra é como o sabão do lavandeiro, ela vai limpar todas essas marcas que estão impregnadas. Não deixa mais o inimigo impregnar nada na tua vida, no teu pensamento, nos teus olhos. Para de pensar estas coisas que faz parte do teu cotidiano, todo dia pensando em alguma coisa, e quando pensa, tu queres alimentar o teu pensamento, porque está com paixões na tua carne, e tu já não tem mais domínio sobre essas paixões, e essas paixões elas clamam por alimento, e tu volta e meia vê um tempinho e fornece alimento para estas paixões, um alimento através dos olhos, através de uma outra situação, de uma outra circunstância, e o Senhor hoje Ele está vendo algumas insígnias na tua vida, que não são insígnias divinas, não são insígnias celestiais, e o Senhor, está escrito aqui, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Deus não aceita dividir um espaço com outro Espírito na tua vida, aleluia, porque tu és o templo do Espírito Santo. E bem-aventurados são os pobres de espírito, que haja um Espírito só na tua vida, que tu seja o templo do Espírito Santo, e o Senhor já está se incomodando, aleluia, Ele não quer dividir, e não tem como dividir, aleluia, espaço com esses outros espíritos que estão no teu calcanhar, e com essas paixões, porque Deus é santo, de Deus emana santidade, e quem tem Deus no coração, e é o templo do Espírito Santo, ele está sempre procurando uma forma de se consagrar, de santificar, de viver aqui pelo Senhor. O Senhor não quer, aleluia, que tu se oferte somente parcialmente. Deus quer, aleluia, que tu disponha para Ele, mas de maneira integral. Não seja, aleluia, eu me entrego ao Senhor de forma parcial. Não, tem que ser de forma integral, porque, aleluia, Deus está alertando o povo sempre, que não é que a batalha vai vir, a batalha ela já está aí, e do jeito que tu entraste aqui, aleluia, a tua queda, ela era iminente. Do jeito que tu entrou aqui, o teu fracasso nesta batalha, nesta guerra, ele já estava determinado. Bendito é o Senhor. Mas tu sabe o que é poder de Deus, tu sabe o que é arma de Deus, tu sabe o que é poder nos olhos, tu sabe o que é um louvor que sai da tua boca e chega nos céus, tu sabe que é virtude num abraço, tu sabe o que é entrar num lugar e lá tem um Espírito, tu entra pela porta, ele sai pela janela, tu sabes o que é isso, tu sabes o que é andar armado da cabeça aos pés. Nós precisamos e carecemos de andar armados da cabeça aos pés, e nesta comunhão que esta igreja está, o Senhor me mostra aqui
claramente, irmãos, porque com toda a humildade, mas eu me sinto 100% em comunhão com Deus para pregar isto para a igreja. E nesta comunhão que nós estamos, o Senhor neste momento, Ele derrama aqui armaduras com abundância dos céus. Seja armado, irmão, seja armada, irmã, com as armaduras dos céus. Deus começa a te armar agora, da cabeça aos pés. Sinta na comunhão, busca aí na comunhão agora, porque o Senhor acabou de tirar alguma coisa que estava impregnada na tua vida, nos teus olhos, nos teus sentimentos, no teu cérebro. Hoje Deus vai matar uma paixão aqui dentro. Só Deus sabe como matar paixão, mas esta palavra ela tem virtude e eficácia para matar paixão na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Sinta o poder de Deus te tomar. Deus mata essa paixão agora e nasce um desejo de tu glorificar, de buscar uma comunhão. Ah, se tu soubesse que Deus está aceitando este louvor, todo este louvor que está saindo da tua boca, desde o momento que tu colocaste os teus pés aqui no átrio, Deus está aceitando. E agora a tua comunhão com esta palavra e esses louvores saindo da tua boca, sinta agora, Deus te dá um dom dos céus, Deus te dá alguma coisa dos céus. Aleluia, tu vais sair daqui limpo, limpa. Bendito é o nome santo do Senhor. Nenhuma acusação. Hoje Deus conserta as tuas veredas. Os teus pés vão ficar nas veredas santas. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmandade, Deus está curando aqui vício. Deus está tirando o vício da bebida. Deus está tirando aqui o vício das drogas. Deus está tirando aqui, cuidando de nós, e também Deus está curando muito de muitos vícios, em nome até a paixão por aquele time de futebol, Deus está tirando do teu coração. Ah, se tu soubesse que agora está descendo ornamento dos céus, Deus vai colocar adorno na tua vida. Deus quer te ver assim, um homem em comunhão, um homem buscando a consagração, uma mulher honesta em comunhão, deixando o bom cheiro de Jesus Cristo. Tu és uma carta escrita por dentro e por fora, e o inimigo não quer deixar que essa escrita ela seja lida pelos outros, mas hoje Deus aqui Ele te cerca com a sua misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Desgraça espiritual em nome de Jesus Cristo, Deus está tirando da tua vida agora. Esta reação que Deus espera ver na tua vida, esta reação de uma mulher lavada no sangue do concerto eterno, uma mulher idônea, um homem idôneo, uma mulher sóbria, que tem conselhos idôneos na sua boca. Chega de leviandade, hoje Deus está entrando na sua obra. Irmandade, eu queria que Deus abrisse os olhos de muitos. Deus está dando dons aqui, e tu vai levar alguma coisa que nunca se manifestou na terra, mas Deus te dá aqui dentro hoje. Nessa glorificação está caindo a resistência maligna. Tem muita resistência que se levantou contra este povo, mas nessa glorificação está caindo a resistência do teu adversário. Enquanto tu estás aqui, Deus está lá com os seus olhos que vê os céus e a terra. Ele contemplou alguma coisa lá próxima da tua região, lá próximo dos teus vizinhos, pelo caminho que você passa. Enquanto tu estás aqui, nem imagine o que está acontecendo. Deus está varrendo e limpando todo o teu caminho.
Deus vai soltar tudo o que o inimigo amarrou na vida do povo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Os príncipes foram enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. O inimigo é cruel, irmãos. Ele não tem educação, ele não tem consideração, ele destrói mesmo, ele humilha mesmo. Mas bem-aventurado é este povo que está debaixo da proteção divina. Pode ter certeza de uma coisa: mediante esta palavra e mediante esta reação, não tem um homem de Deus aqui, não tem uma mulher de Deus aqui que está vulnerável. Todos estão envolvidos debaixo da proteção divina. E pode ter certeza de uma coisa: tem alguma enfermidade espiritual que tu entrou aqui nesta noite, e no final desta palavra, o Senhor vai te libertar desta enfermidade espiritual, seja no teu corpo, seja na tua mente, seja no teu espírito. A ordem da palavra é esta: Deus está aqui, Ele vai libertar alguém ou alguns de alguma enfermidade espiritual. Haja paz na tua vida, que nem o servo de Deus contou da ansiedade. Seja liberta da ansiedade, seja liberto da ansiedade, receba a paz. Tu és uma mulher equilibrada, tu és um homem equilibrado. Tu vai pensar para falar, tu vai pensar para tomar atitude. O adversário quer te desequilibrar, mas Deus te cura da ansiedade aqui. Não dá mais para pregar, irmãos, a força de Deus, ela está aqui em cima. O Senhor mostra claramente essas lâmpadas aqui, acenderam de uma tal forma, porque o azeite entrou aí no teu coração. Glória a Deus. A tua lâmpada está acesa, o teu inimigo não toca em ti. Deus sabe o que Ele viu aqui no nosso meio, irmãos. Deus sabe o atrevimento que Ele viu no nosso meio. Mas vamos embora para os nossos destinos, os nossos lares, com esta palavra no coração, tendo certeza que tu és um homem de paz, tu és uma mulher de paz. Não precisa entrar com véu, mas entre em comunhão na tua casa, que a paz vai entrar lá também. Deus seja louvado. Deus dará a oração dos servos daqui na frente, unidos oremos a Deus. Salamacaia salama, salamacalamaia salamaia. Aleluia, glória a teu nome. Glória a Jesus. Aleluia, glória a teu nome santo. Altíssimo Deus e Pai nosso que está no céu, graça nós te damos, Senhor, pelo dia de vida, pelo dia de luta, mas estamos aqui na tua presença, onde aqui nós te louvamos, nós ouvimos as tuas obras. Santo é o teu nome, ó Deus. Graça nós te damos, Senhor, pela força que deste ao teu servo na presidência, pela guia, pela comunhão, pela orquestra, pelos músicos. Santo é o teu nome, ó Deus.
pelos porteiros que atenderam as portas, tu desse força, Senhor, força do céu, porque a força da terra é pouca, mas a força do céu é muita. Graças nós te damos, Senhor, pelo conselho maravilhoso da tua palavra, que aquele que entrou aqui fraco vai sair forte, aquele que entrou aqui desanimado vai sair animado, porque a tua palavra é tudo na nossa vida. Graças nós te damos por tudo. Leva nós em paz para nossos lares provisórios, guardado debaixo dos seus santos cuidados. Por tudo nós te rendemos graça, no nome sagrado de Cristo Jesus, que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. A Irmandade já viu quando nós estamos com imunidade baixa? Tudo pega em nós. Mas quando há uma imunidade alta, as coisas até quer pegar, mas não consegue êxito. Essa igreja está saindo com a imunidade alta nesta noite, irmãos. Tem coisa que não vai mais perturbar a tua casa, nem teus filhos, não. E nem a tua vida, nem a tua mente também. E no 143, 143. Glória a Deus. Jesus Cristo no céu preparou um lugar de repouso e esplendor. Breve nos fará entrar onde ele já entrou, nas moradas do eterno Criador. Meus irmãos, por entrar lá no céu, se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo nos dará um tesouro que nunca vai findar. Por fiéis, meus irmãos, por entrar lá no céu, se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus.